Você já viu um cara chegar no estádio e, em menos de 10 minutos, fazer todo mundo parar de falar? Ele nem precisou ser estrela. Não foi gol. Não foi drible desconcertante. Foi algo muito mais simples, mas tão impactante que naquele exato momento, ele se tornou o cara mais importante do jogo. Eu estava ali, no meio da torcida, e vi tudo acontecer. O que ele fez? Bem, vou te contar. Era uma tarde quente de domingo. O Pacaembu ainda sentia o calor daquelas tardes tradicionais, e o Corinthians estava prestes a enfrentar o Goiás. Não era um clássico, mas para quem vive a paixão do futebol, cada jogo é uma final. Eu estava na arquibancada, no meio da galera, como de costume, gritando, cantando, respirando a atmosfera eletrizante de cada passe, de cada bola dividida. O Timão entrou com aquela formação básica, nada de surpresas. O estádio estava fervendo e a torcida fazia a festa, mas lá dentro, no meu canto, algo me dizia que o jogo seria diferente. E não era por conta do adversário. Não. O que fez meu instinto apitar foi que, de repente, um cara da torcida começou a se destacar, mas não era pelo tamanho nem pela camisa. Era pelo jeito dele, pela atitude, como se ele tivesse uma missão naquele dia. Mas o que ele fez que fez todo mundo parar e só falar dele? A resposta estava por vir, mas não da forma que ninguém imaginava. Era uma daquelas tardes típicas de domingo com o céu limpo e aquele calor que parece fazer a alma ferver junto com o time. O Pacaembu pulsava, como sempre, com a energia da Fiel, e eu estava no meio daquela multidão, acompanhando o aquecimento dos jogadores. O jogo era contra o Goiás, mas não era um clássico, sabe? Não era uma final, nem um rival histórico. Era mais um daqueles jogos que poderiam passar despercebidos. Mas na minha cabeça, todo jogo é importante, principalmente quando é o Timão em campo. A galera já estava no clima, cantando, pulando, se preparando para a festa. O estádio estava lotado, e claro, eu não podia deixar de sentir aquela vibração no ar, a sensação de que algo grande poderia acontecer. Mas o que me chamou a atenção foi um cara na torcida. Não era ninguém muito famoso, não. Não estava com nenhuma faixa, não era jogador. Mas ele estava ali, em meio à galera, parecendo mais um espectador qualquer. Sabe aquele tipo de pessoa que você não dá nada no começo, mas algo nela te faz querer prestar atenção? Eu olhei e pensei, quem é esse cara? Ele parecia calmo demais, meio isolado, como se estivesse esperando algo acontecer. Ele não estava gritando, não estava agitando, mas algo no jeito dele fazia com que todos à sua volta olhassem para ele, como se ele fosse um imã. Eu fiquei intrigado. Eu sei que muita gente vai pensar, mas deve ter sido algum cara famoso, alguma figura conhecida da torcida. Mas não, meu amigo. Esse cara era qualquer um. E é justamente por isso que a cena que ele protagonizou foi tão surpreendente. Não teve câmera focando nele, não teve nada de espetacular no início. Mas você já teve aquele pressentimento de que algo grande estava para acontecer, mesmo antes de saber o quê? Era isso que eu sentia. E aqui entre nós, eu aposto que você já viveu algo assim, né? De ver alguém no meio da multidão e, sem saber porquê, saber que ele vai fazer algo que vai marcar o jogo. Você já teve essa sensação de que o destino de uma partida está nas mãos de alguém que nem você imaginava? Conta pra mim nos comentários, porque eu aposto que você já viveu algo do tipo. Mas voltando à história, o que aconteceu? A seguir? Não foi nada de grandioso, mas foi algo que fez a torcida parar e olhar. E esse cara se tornou o assunto de todo o estádio. O jogo estava correndo normal, mas ninguém conseguia parar de olhar para aquele cara. Ele ainda estava lá, no mesmo lugar, sem fazer muito esforço para chamar atenção. Mas uma coisa ele fez que até hoje eu não consigo tirar da cabeça. Ele olhou para o campo, pareceu analisar os jogadores e de repente se levantou. Isso mesmo. Ele se levantou no meio da torcida e fez um movimento simples, quase imperceptível, mas que era como se ele tivesse acendido uma luz no meio do breu. Ele não estava comemorando um gol, nem gritando "Vai, Corinthians!". Ele fez algo muito mais ousado. Ele apontou para o campo. Sim, apontou com uma confiança absurda, como se já soubesse o que ia acontecer. E adivinhem só, não deu nem 30 segundos e a bola entrou. Gol do Timão. A torcida começou a vibrar e eu olhei para ele ainda incrédulo. Ele não sorria, não fazia festa.
Só virou para a galera ao redor e deu um sorriso de canto de boca, como quem sabia exatamente o que estava por vir. Ali, naquele momento, o estádio inteiro começou a murmurar. Esse cara é um fenômeno. Ele sabia. Agora, eu te pergunto, você já presenciou uma cena dessas? Sabe quando alguém parece ter uma conexão inexplicável com o que está acontecendo em campo? Eu sei que parece loucura, mas é como se ele tivesse previsto o gol. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto nada assim. Você acredita em intuição ou pura sorte? Porque, acredite, aquele cara parecia estar com algo muito maior do que isso. Quando o gol saiu, o estádio explodiu em euforia, e ele, lá de pé, com aquele olhar sereno, parecia o único calmo no meio do caos. Ele, sem querer, se tornou a figura do jogo, o homem que ninguém conseguia parar de falar. A galera em volta já estava comentando com aquele brilho nos olhos. Esse maluco é gênio. Como se ele tivesse tocado o futuro de alguma forma. Mas o mais impressionante estava por vir, e a verdade é que ninguém sabia ainda o impacto que aquela ação dele teria no jogo. Ele não era apenas um torcedor. Ele se tornou parte da história do dia. O jogo seguiu com aquele clima de tensão e excitação no ar, mas o foco da torcida não estava mais em campo. O que todo mundo falava? O cara. O cara que parecia saber o futuro. O cara que tinha aquele olhar de quem sabia o que estava por vir antes mesmo de acontecer. A galera estava completamente absorvida por aquilo. As conversas entre os torcedores se misturavam, mas o único assunto era ele. Quem é esse... Cara! Ele previu o gol, velho! Eu vi! E todo mundo ao redor dele estava começando a olhar de canto de olho, como se ele fosse o centro das atenções. Mas foi aí que ele fez a coisa mais estranha de todas. Naquele intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, quando todos estavam se acomodando, ele se levantou novamente. Não foi um movimento exagerado, mas foi o suficiente para todos o notarem mais uma vez. Ele não olhou para o campo dessa vez. Não. Ele olhou para as arquibancadas. Olhou diretamente para os olhos de alguns corintianos que estavam ao redor e, de repente, sorriu de novo. Esse sorriso não era de arrogância. Era um sorriso de conhecimento, de quem sabia algo que mais ninguém sabia. Ele se virou lentamente para o campo, se sentou novamente e se recostou na cadeira, como se tivesse completado sua missão. Eu e a galera ao redor não sabíamos o que pensar. O que ele estava querendo nos dizer? Por que parecia que ele estava controlando o jogo, ou pelo menos tinha uma visão completamente diferente da nossa? Será que era um simples torcedor ou algo mais? De repente, o estádio inteiro ficou quieto, e até a torcida adversária parecia perceber que algo estava fora do normal. As palavras se espalharam pelo Pacaembu. Esse cara não é só um maluco, ele é especial. E sinceramente eu não sabia se aquilo era bom ou ruim. Eu pessoalmente não sabia mais o que pensar. Comecei a me perguntar, será que eu estava vendo algo que os outros não estavam? Ele poderia estar usando alguma estratégia mental, alguma forma de leitura do jogo tão precisa que o tornava quase um jogador invisível em campo? Já aconteceu com você, de ver uma pessoa agir de forma tão enigmática que você fica se perguntando se ela sabe algo que você não sabe? Pois bem, aquele cara estava me deixando maluco. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sabia que o jogo estava mudando, e de maneira que ninguém esperava. O jogo estava chegando ao fim, o Corinthians estava pressionando, o Goiás estava se defendendo com tudo, e a torcida estava quase sem fôlego. Mas todo mundo sabia, a qualquer momento poderia acontecer algo extraordinário. E em um momento como esse, o que eu mais queria era estar ali, no meio daquela galera, vivendo tudo aquilo. O que ninguém imaginava, porém, foi que, de novo, o cara que parecia um simples torcedor seria a chave de tudo. Eu estava lá, observando, e vi que ele se levantou uma última vez. Desta vez, sem avisar, sem fazer nenhum movimento dramático. Ele olhou diretamente para o campo e apontou de novo, com aquele olhar de quem já sabia o que ia acontecer. Vai acontecer agora. Eu pensei, quase que sem perceber, me sentindo como se estivesse na mesma sintonia dele. Foi nesse instante que, em um passe preciso de Juliano, a bola chegou para Gustavo Silva, o Mosquito,
que driblou com maestria e chutou no canto esquerdo do goleiro. Gol do Corinthians. O estádio foi ao delírio, mas de novo algo diferente aconteceu. Eu olhei pro cara. Ele não estava comemorando. Ele estava ali em pé com um sorriso discreto, e todos ao redor dele estavam aplaudindo como se ele fosse o herói daquele jogo. O mais louco, ele não tinha feito nada, além de prever os gols de uma forma que, para muitos, era apenas coincidência. A cena que marcou o jogo não foi o gol, não foi a vitória. Foi a presença daquele torcedor que fez todo mundo se perguntar: será que ele realmente sabia o que ia acontecer? Naquele momento, ele se tornou uma lenda viva. E o mais curioso é que ninguém sabia o nome dele. Ele era apenas um torcedor comum, mas naquela tarde ele se tornou o símbolo da intuição, da confiança e da paixão pela camisa do Corinthians. Eu saí do estádio com uma sensação de que tinha presenciado algo único. Não era apenas sobre futebol, era sobre como a energia da torcida, o amor pelo time e a confiança podem fazer você acreditar que tudo é possível. E aquela cena, aquele sorriso dele, ficou gravado na minha memória. E agora eu te pergunto, já presenciou algo tão inexplicável no estádio, algo que não faz sentido, mas que você sabe que mudou o jogo? Comenta aqui, quero saber se você já viveu uma dessas. Porque, de uma coisa eu sei, o futebol tem seus mistérios, e alguns deles só a Fiel pode entender.